Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael, estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária. Faço na modalidade semipresencial, ensino à distância e faço vídeos aqui no YouTube que vão abordar assuntos relativos ao EAD. Também faço algumas lives aqui estudando com vocês, tendo a companhia de vocês e talvez servindo de companhia para vocês aí estudarem ou fazerem suas atividades, tá? A nossa comunidade, ela levanta alguns temas, porque alguns me conhecem há mais tempo, outros não há tanto tempo, mas sentem um pouco de liberdade de perguntar algumas coisas. E o assunto que eu vim comentar com vocês hoje foi levantado pela comunidade, que é a diferença entre o EAD de hoje e o EAD de antigamente. Eu não sei ao certo quando o EAD foi implementado aqui no Brasil, talvez já tenha algum tempo, mas eu tenho propriedade para poder falar não de 10 anos atrás, mas um pouco menos, talvez de 9 anos atrás, que foi quando eu iniciei minha primeira graduação. Eu não cheguei a terminar, na época foi por conta daquela pressão da família de já sair do ensino médio e já me inserir numa faculdade, mas eu tinha o problema de que eu sempre trabalhei, e sempre trabalhei nesse horário comercial, e muitas vezes, após o trabalho, eu trabalhava como entregador, fazia as entregas ali de moto, então o tempo sempre foi meu fraco. E aí eu me inseri na faculdade de Engenharia Elétrica lá em 2017, ou seja, já fazem aí 9 anos. E posso dizer para vocês que muita coisa mudou. Eu não cheguei a terminar essa graduação, não é o que eu queria fazer, e hoje sim eu estou fazendo aquilo que foi minha primeira opção, que é engenharia ambiental, estudando alguma coisa que eu, mesmo se não tivesse ninguém vendo, eu me sentiria confortável de saber as coisas que eu estou aprendendo, de fazer as atividades que eu faço e de entender aquilo que eu estou começando a entender, sabe? Então, eu acho que o primeiro ponto é, por mais que o EAD mude, mude o que mudar, eu acho que você tem que fazer aquilo que te agrada. Primeiro de tudo. Porque é uma coisa bem grande, digamos assim. É um período extenso, pode ser um tecnólogo, uma licenciatura, 2, 3 anos, mas ainda assim é um tempo muito grande da sua vida. Então faça aquilo que primeiro te agrada, tá? Por mais que a gente tenha as questões do mercado, é lógico, a gente precisa de fazer aquilo que vai ter capacidade de, se você espera se sustentar com aquilo que você está estudando, trabalhar na área, lógico, isso tem que ser levado em consideração, mas que seja algo que te agrada, até porque a vida é uma só. Você vai ficar fazendo coisa que não te agrada pra quê, sabe? Lógico, com muita consciência. Não tô falando pra descarrilar o trem aí e deixar correr solto. Mas é lógico, faça alguma coisa com que se sinta confortável, tá? Esse é o primeiro ponto. O EAD mudou bastante. Uma das coisas que mais me chama a atenção que mudou no EAD talvez seja a mentoria. Eu não sei se a palavra de algum tempo atrás era mentoria, mas a gente tinha um suporte. Eu acho que a palavra que fica melhor é suporte. Na minha primeira graduação existia um suporte, e esse suporte a gente pode chamar ele de suporte reativo. Por que suporte reativo? As plataformas ainda eram experimentais, elas ainda eram cheias de bugs, eram tinha muito caminho dentro daquele sistema que às vezes te levava a lugar nenhum. E por falta da instituição explorar aquele próprio sistema que eles criaram, aquele próprio AVA, tinha muitas vezes que o usuário acessando aquilo e fuçando, ele chegava numas ruas sem saída, se você me entendem. E aí você tinha que entrar em contato com o suporte. Não era muito intuitivo a maneira de utilizar o AVA. Não existia muita explicação, não existia muita introdução à maneira de se utilizar o AVA. E aí a gente ficava meio perdido e perdia tempo. Nesse caso, sim, a gente perdia tempo tentando aprender como usar aquela ferramenta, tá? E hoje a palavra seria mentoria. Até porque a gente tem mentores, a gente tem professores de fato ali atrás da tela, nos explicando desde o primeiro dia de aula como utilizar o AVA, criando manuais, criando infográficos que vão nos ajudar a não perder tempo e saber onde está cada ferramenta e para que serve cada ferramenta. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante que mudou no EAD, e a facilidade também de conversar. Muitas vezes no suporte, ali há alguns anos atrás, 9 anos atrás,
a gente mandava uma mensagem e eles, além de demorar, entendo que a equipe provavelmente era muito pequena, o EAD não era algo tão em alta assim, só demorava para poder ver aquele pedido de suporte, aquele ticket, e muitas vezes ela tinha que pegar o AVA e explorar ele para entender o que estava acontecendo comigo. Não existia aquela opção de mandar print, você explicava tudo ali por via de texto, sabe? E hoje não, cara. Hoje eu quero até mandar um elogio aí para a Uniaselv, que é a instituição na qual eu faço. Cara, teve vezes de eu precisar de alguma informação, de alguma ajuda, e ser respondido em 1 hora e meia, sabe? Ali eu tá estudando alguma coisa no meu horário de almoço e, pô, me enroscar ali em algum tema, alguma coisa, seja do AVA ou seja do conteúdo, mandar uma mensagem pro professor e ser respondido em 1 hora e meia, sabe? Cara, é sensacional o nível que a gente chegou. É como se eu tivesse a possibilidade de, a qualquer momento, sair pela porta aqui, bater ali na porta do professor e conversar com ele. Então isso é uma coisa que mudou e que é muito positivo. E eu acho que nada do que mudou no EAD de 9 anos para trás para o EAD de hoje deixou de ser positivo. Não tem nada negativo que se inseriu no EAD. Talvez as inteligências artificiais elas não sejam um ponto negativo, mas sim um ponto de cuidado para não se acostumar demais, para não ficar dependente, sabe? E é um ponto que eu vou entrar agora. No EAD de alguns anos atrás, as provas eram muito bagunçadas e agendamento, contato com o polo, eram sistemas que eles não conversavam muito bem entre si. E aí sobrava para o aluno pagar essa conta, sabe? Então hoje eu agendo uma prova aqui no site da faculdade, no AVA, e falta um dia para a prova, o polo, o telefone do polo com o DDD do polo tá me enviando mensagem para poder me avisar que a minha prova é amanhã, sabe? Então isso é sensacional. Fora os no meu caso, eu ainda tenho que me mover bastante. A cidade mais próxima onde tem o polo aqui, ela fica a uns 50 quilômetros de distância. Porém, o suporte e o nível de preparo que o polo tem para receber os alunos também cara, é absurdo. Lá eles têm laboratório de informática para quem mora naquela cidade, muitas vezes não tem um computador, conseguir ir lá diariamente e fazer suas tarefas, acessar a internet. Eles têm sala para poder fazer prova. É uma estrutura muito refinada. E isso eu vejo que não é só na instituição que eu curso, mas na maioria das instituições. A educação à distância ela virou uma coisa séria. E eu fico muito feliz por isso, porque ela dá oportunidade para muitas pessoas que realmente estão trabalhando e que não conseguem, por conta das condições aí de tempo, trabalho, distância, cursar de forma presencial. Elas não estão perdendo nada, cara, por cursar o EAD, sabe? Eu acho que perde por pensar demais e às vezes acabar não iniciando logo a sua graduação, tá? Uma coisa também que muda do EAD de alguns anos atrás pro EAD de hoje, e que é muito importante que vocês saibam, que vocês leiam o manual do aluno, como eu disse no vídeo anterior, não subestimem o material didático. O material didático ele é muito importante. Eu vou falar mais uma vez, eu não sou o cara que vai falar que tudo é mil maravilhas. Eu admito que é chato ler. Eu realmente acho chato ler. Me forço muito a ler. Não que eu comecei a gostar depois que eu me forcei, mas porque é necessário. E o manual do aluno ele vai te indicar tudo aquilo que você precisa para concluir a sua graduação, para se formar. Então, muitas vezes você vai acabar o curso, mas não vai se formar, porque alguma coisinha ficou para trás. Então, eu vou listar para vocês que eu anotei aqui, e que essa aqui vai ser a capa do vídeo, tá? Eu vou citar aqui para vocês algumas coisas que existem agora e que são muito importantes para que você consiga se formar e que não existia no EAD de alguns anos atrás. Que é, primeiro de tudo, atividades complementares. Em média, são 10% da carga horária do seu curso, ela tem que ser composta de atividades complementares. Então, pô, se o seu curso tem 4.000 horas, pelo menos 10%, e aí dariam, se eu não me engano, 400 horas. Caramba, é hora pra caramba, mas é isso mesmo.
dariam 400 horas de atividades complementares. Ah, mas Rafael, o que são essas atividades complementares? Elas são as suas... seus cursos livres, são as suas... Na minha instituição se chama projeto de extensão. Então, são tarefas que a gente faz em união com a comunidade. Por exemplo, eu vou até uma escola e tenho uma ficha de frequência por algum projeto que eu vou desenvolver ali dentro daquela escola. Então, são atividades que elas têm uma mentoria, você tem um mentor, muitas vezes pode ser um professor, um diretor, um coordenador de uma instituição ali de ensino que você vai visitar, ou o responsável por uma instituição de caridade na qual você vai trabalhar e que vai te conceder esse registro de frequência das horas. Como, por exemplo, eu vou citar para vocês um exemplo que tem aqui para mim, mas pode ser que não tenha para você. Mas no meu caso, eu tenho aqui um projeto de extensão de 60 horas para poder fazer, e é visitar uma escola e ajudar no ensino, ou seja, ajudar ali aquele professor que está presente na sala a lecionar matemática no EJA, ou seja, no ensino de pessoas adultas, né? De jovens e adultos. Então, são projetos de extensão que eles são diferentes de curso para curso, mas que não deixa de ser importante você abrir teu AVA ou conversar com teu professor, entender qual a carga horária, para que quando você chegue no final do seu curso, você já tenha cumprido essa carga horária, seja em cursos, seja em projeto de extensão, seja em qualquer outro tipo de atividade complementar, e possa se formar de boa, tá? Isso não existia algum tempo atrás, mas isso é uma exigência do MEC hoje em dia, então todas as instituições têm que atender. O estágio curricular obrigatório. Um tempo atrás, o ensino à distância ele era bem bagunçado. E o estágio ele era exigido para bem poucos cursos, mas hoje não, já são bem estabelecidos quais cursos é exigido o estágio curricular obrigatório, que é um estágio também que tem uma ficha de frequência, tem um cadastro de instituição. Então a gente vê muito pessoal de direito fazendo estágio obrigatório no fórum, no escritório de advocacia, e é basicamente isso. Então se você tem um amigo que está cursando direito e viu ele aí fazer estágio no fórum, tem um amigo aí que está fazendo enfermagem, que está fazendo medicina, fazer estágio lá no postinho de saúde, é basicamente isso, tá? Varia de instituição para instituição a forma de cadastrar a instituição na qual você vai prestar o estágio, mas é basicamente isso. Trocando 6 por meia dúzia, tá? E, mais importante, o ENAD. O ENAD ele é um exame nacional do ensino superior. É uma prova, normalmente ela tem, até o momento desse vídeo, né? Ela é composta por 60 questões. Inclusive, recentemente eu fiz o simulado do ENAD aí. Foi até bem, 62% de acerto, mas ainda assim eu queria uns 70% de acerto. Primeiro ano que eu tô tentando. É interessante, fora que o simulado eu posso fazer várias e várias e várias vezes até entender. Mas o MEC seleciona todo ano vários cursos para poder participar do ENAD. E se você não fizer o ENAD, ou se não obter, né, uma taxa mínima de pontos para poder ter a aprovação, você também não consegue se formar. E isso é uma coisa que também não existia ali 10, 9 anos atrás, tá? Então, o ENAD não é nada fora da casinha, tá? Mais uma vez, ele é uma prova que vai ter tudo a ver com o seu curso, ela é para o seu curso. Então, por mais que o MEC selecione vários cursos, a prova vai ser diferente de curso para curso. Ela vai contemplar assuntos que você deveria dominar ao final do curso, no ano da sua graduação. Então, fique atento ao ENAD, converse com seu professor, converse com seu coordenador, seu mediador, para poder saber, no caso, se você esse ano vai se formar, se o seu curso foi selecionado para participar do ENAD, tá? Porque é uma das coisas importantes também para se formar. Se você não conseguir prestar, ou se você não comparecer, pode ser que você não consiga pegar o seu diploma. Você tem que fazer no próximo ano, ou tem que ficar em stand-by aí para poder conseguir o seu diploma. A forma como as aulas são feitas, olha só que legal. Eu já ia passando sem abordar esse assunto. Quando eu prestei da primeira vez, quando eu estava no ensino à distância a primeira vez,
As aulas que eu assistia aqui no computador eram aulas que eram tiradas da sala de aula. Então elas eram pensadas para os alunos que estavam no presencial. Então, ficava a sala toda ali, uma câmera lá em cima, gravando o professor. Muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Aulas ao vivo não eram tão comuns, mas era interessante, cara, de certa forma, o professor dando aula, os alunos tendo as dúvidas, tudo aquilo. Porém, não era específico, porque para quem está lá no presencial, você tem a oportunidade de levantar da sua mesa e ir até o professor e mostrar. E isso a câmera não capta. Agora, de 2017 para cá, mudou muito a forma como as aulas são concebidas. Então, além de ter muita aula ao vivo, as aulas que elas estão aqui no AVA, que estão no seu EAD, elas são específicas para quem estuda à distância, tá? Então, são aulas pensadas nas dificuldades que os alunos à distância vão encontrar. Eu diria até que são aulas mais minuciosas, que é um assunto que eu quero abordar futuramente, é dividir assuntos em unidades menores, sabe? E é isso que eles fazem, e isso me ajuda muito a estudar. Então, muitas vezes um assunto muito extenso que eu não entendi e que eu vou demorar muito para entender assistindo e reassistindo, eles quebram em conceitos menores, ensinam os conceitos menores para depois aplicar um geralzão, sabe? E isso, cara, ajuda demais, vocês não têm noção. Eu acho que essa é uma das mudanças também mais positivas, mais sutis, tá? E mais positivas dentro do EAD. Além disso, a facilidade do acesso à educação à distância ficou muito melhor, tá? O acesso à educação à distância ficou melhor. Hoje em dia os preços são muito mais acessíveis do que eram 9 anos atrás, até porque o preço de uma graduação à distância 10, 9 anos atrás, ele era praticamente o mesmo de um presencial, até porque era muito trabalhoso para as instituições terem um aluno à distância. Hoje em dia é muito mais acessível. Você encontra os cursos, inclusive até no ProUni, para você ingressar pelo ProUni. Então, pô, se dinheiro é um problema, você ainda assim pode prestar o Enem e entrar na sua graduação à distância utilizando o ProUni, 100%, 50% de bolsa, sabe? Além das bolsas que as próprias instituições oferecem, que chegam até 100%. Tem instituição aí dando 100% de bolsa. Não há desculpa para não estudar, sabe? Na verdade há, mas não vamos entrar nesse mérito. Para quem deseja e para quem tem as condições mínimas para poder conseguir, até porque eu entendo que tem pessoas que não têm a condição mínima possível para iniciar, e eu desejo que essas pessoas um dia tenham essa condição mínima possível, seja de tempo, seja de dinheiro, seja de, cara, do que for. Eu desejo que vocês tenham condição de fazer aquilo que vocês querem e que façam, como eu disse no começo do vídeo, façam aquilo que vai agradar vocês, por mais que não agrade os outros, tá? Eu vou ficando por aqui. Peço para vocês deixarem um like, deixarem um comentário, uma sugestão de assunto para a gente abordar, e espero que todos fiquem bem, tá? Um abraço.